Graça e paz do Senhor Jesus, gente. Tudo bem? Maravilha. Vamos finalizar o estudo sobre as 7 cartas do Apocalipse. Iniciaremos hoje a partir do capítulo 3, versículo 18. Vocês já sabem que nós estamos estudando a carta à igreja que foi enviada em Laodiceia, correto? E aí, o versículo 18 inicia com o Senhor Jesus dando um conselho para essa igreja, para que eles comprassem ouro refinado, vestes brancas e colírio também para ungir os olhos, para que eles pudessem ver. E aí, pessoal, nós sabemos o seguinte, que em Laodiceia, conforme a aula anterior, eles tinham, era uma cidade muito rica por conta do sistema bancário que possuíam. Ela foi reconstruída após um terremoto aí no ano 60 depois de Cristo, sem a ajuda do governo. Então eles se consideravam autossuficientes, tinham uma fábrica muito forte de vestuário, a qual era favorecida pelas rotas comerciais que havia no caminho, né, para Laodiceia. Então essas rotas davam bom acesso para que as cidades ao redor fizessem um comércio com eles. E aí, gente, também possuía uma escola de medicina, onde eles fabricavam um colírio, né, bom para as vistas. Nesse contexto aí, pessoal, a cegueira era uma enfermidade muito comum nos países orientais, né? Então nós vemos que Laodiceia era muito boa no que diz respeito a aspectos exteriores. Então, roupas, sistema bancário muito bom que gerava riqueza, e etc, etc, conforme eu já falei. Então o Senhor Jesus vai na contramão e fala para eles, olha, vocês têm que comprar ouro refinado, vocês têm que ter outro tipo de tesouro. Então eles eram bons nas riquezas materiais e péssimos nas espirituais. Por isso que aqui em Colossenses capítulo 2, versículos do 1 até o 4, olha o que o apóstolo Paulo fala, né? Deus por meio da vida do apóstolo Paulo. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Versículo 4. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então você vê que o texto fala aí de comprar tesouros, né, que eles tenham aí, que eles adquiram o tesouro, vamos dizer assim, né, a gente fala que em Cristo está escondido todo o tesouro do conhecimento da sabedoria. E na sequência, você vê que corresponde também com Efésios 1,18, porque lá em Efésios fala que os olhos do nosso coração precisam ser iluminados para que a gente tenha esperança da nossa vocação, do nosso chamamento, que era o caso deles também, né? E por outro lado, quando a gente olha ali, ó, quando o texto aí, Apocalipse 3,18 fala de comprar vestes brancas, a gente faz um paralelo com o que aconteceu com o filho pródigo em Lucas, capítulo 15. Você vê que quando ele retorna para a casa do pai, uma das primeiras atitudes que é feita em benefício dele é que o pai troca as vestes dele. Assim também, quando nós nos encontramos com Jesus, o Senhor Jesus, primeira coisa, trocou as nossas vestes, nos deu vestes brancas, que significa pureza, santidade. Hoje nós somos um sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, não é? E o colírio também, para que eles pudessem enxergar, né? Porque a Bíblia fala que em Jesus Cristo está oculto todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, há algo oculto que eles precisavam enxergar. Tá? Então, ao invés de eles ficarem buscando tanto esses tesouros materiais, né, ficarem preocupados com o exterior, o Senhor fala, olha, se preocupem com aquilo que é interior, porque tem coisas que estão ocultas, invisíveis, que vocês não conseguem ver. Então, eles tinham que continuar o quê? Fazendo o quê? Eles iam iniciar um processo de salvação, terem os olhos deles abertos,
para começarem a praticar Filipenses capítulo 2, versículo 12, ou seja, desenvolvei com temor e tremor a vossa salvação. Então, Laodiceia precisava, era uma igreja que tinha que nascer de novo, ter as vestes trocadas, para poder ir se desenvolvendo, crescendo aí espiritualmente, né? Então, irmãos, olha, por meio dessas comparações, nós vemos o seguinte, que quando Deus fala, realmente não tem como nós não sabermos, entende? São verdades muito contextualizadas que ele fala conosco. E assim como Deus queria que Laodiceia se empenhasse na salvação, isto é, praticasse Filipenses 2,12, é o mesmo que ele deseja para nós. Então, que a gente vá desenvolvendo, vá crescendo espiritualmente para alcançarmos aí a salvação que está em Cristo Jesus, não é verdade? Avançando, gente, ó, a gente vê aí, ó, 19. Eu repreendo, o texto inicia, Provérbios capítulo 3, versículo 12, diz que Deus repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, você vê, ser repreendido pelo Senhor faz parte da caminhada cristã, sabe? Nós precisamos ter essas repreensões mesmo. A Bíblia fala até, acho que é Salmo 119, 65, que fala assim, antes de ser afligido, Salmo 119, acho que 67, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Então nós temos que ser repreendidos para podermos crescer espiritualmente. É necessário que haja essa mudança, conforme nós estamos vendo aí, do interior para o exterior. Assim como lá em João capítulo 3, falava-se do Nicodemos. Nicodemos, nesse aspecto, ele era parecido com a Odisseia. Só que, vamos dizer assim, ele era um pouquinho melhor, porque ele, pelo menos, ainda dava ênfase naquilo que Deus estava fazendo. Porque ele chegou ali para Jesus e falou, olha, mestre, João capítulo 3, versículo 2, Jesus foi ter com Nicodemos foi ter com Jesus à noite e disse-lhe, mestre, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele estava olhando para o aspecto exterior que vinha da parte de Deus. Laodiceia estava enfatizando o exterior que satisfazia a carne, né? Eles não estavam preocupados com Deus, como muita gente que está dentro da igreja hoje. Está olhando o aspecto exterior que satisfaz apenas a carne em primeiro lugar. Então, gente, é necessário mudança do interior para o exterior. Muita gente, pessoal, que não está procurando esses tesouros, esse ouro refinado, esses tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão em Jesus Cristo hoje, após o arrebatamento, eles vão valorizar isso. Aí eles vão procurar tesouros que vão ajudá-los a salvar a própria alma. Aí eles vão querer praticar Filipenses capítulo 2, versículo 12, ou seja, que diz para a gente se empenhar na salvação da nossa alma, no crescimento, no domínio da alma, para que ela seja salva, aliás. Maravilha, gente. Aí, o texto vai falando que ele repreende, não é? E ele também disciplina. Aí, quando a gente vai pesquisar na palavra no original, a ênfase é essa correção no relacionamento de mestre e discípulo. Para quê? Ela vem para que haja crescimento espiritual, para que haja uma restauração, entende? Não é destruição, não é prejuízo, sabe? Não, muito pelo contrário. Então, nós temos que saber que as riquezas do Senhor, a correção do Senhor vem com o amor, e que o amor em alguns momentos também significa juízo, como nós vemos não só aqui, mas também em outras partes da Bíblia, em outras passagens da Bíblia, que o Senhor entrou com o juízo contra o povo dele. Nós vemos isso no livro de Juízes, por exemplo. Ali tem aproximadamente 350, 400 anos de história bíblica, né? Então a gente vê muito isso. Deus abençoando o povo na desobediência, até que Deus tem que entrar com o juízo, ou seja, deixar que os inimigos façam mal para eles, para que eles se voltem para Deus, né? Então, gente, faz parte nós sermos disciplinados, né? Vamos ver aqui, ó, Jó capítulo 5, versículo 17. Vamos lá no Antigo Testamento. Ó, Jó 5, 17. Vou voltar aqui, ó.
diz: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Então, assim como nós já fomos disciplinados pelos nossos pais humanos, vamos dizer assim, nós também precisamos aceitar a disciplina do Senhor Jesus. Maravilha. Seguindo, aí a gente vê, ó, eis que estou à porta aí, bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Então, quando ele fala bater aí, significa que, obviamente, ele estava fora da igreja. Era assim que Jesus estava na igreja de Laodiceia. E querendo, gente, entrar. Você vê que coisa, né? A igreja rica, uma igreja com um nível, imagino, né, bom de membros, numa cidade boa, no entanto, Jesus Cristo estava do lado de fora. Note bem que esse versículo está inserido no contexto para a igreja de Laodiceia. Tem muita gente usando esse versículo aqui para falar de evangelismo. Gente, não é. Você vê que aí é a igreja que está morna, a igreja que o Senhor Jesus está repreendendo. É claro que eu sei que o Senhor Jesus está batendo diariamente nas portas dos mais diversos corações espalhados por aí. Porém, esse versículo aqui é para a igreja. É a mesma coisa que João 8, capítulo 32, que diz lá: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo mundo usa aquilo ali para evangelismo, né? Ou todo mundo não, aliás. Muita gente usa para evangelismo, mas o versículo é para a igreja também. Porque no 31, ele fala assim, ó: disse-lhe Jesus para os discípulos que haviam crido nele. Isto é, no 32 ele fala: conhecereis a verdade vos libertará. Então, ele está falando para pessoas que já criam nele, certo? Então, ambos os versículos não são para evangelismo, eles não são para ímpios, eles são para a igreja. Depois a gente percebe, no texto aí, também, que vamos dizer assim, sem restrição. Isto é, quando diz ali, ó, se alguém ouvir a minha voz, certo? Então, é possível que todos ali que ouvissem a voz, se todo mundo que está ali ouvisse a voz dele, eles seriam salvos. Aí tem 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz, o qual deseja que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não iria desejar uma coisa que não é possível, tá bom? Então, a salvação hoje, sempre, ela é sem restrição, não tem essa ideia de ser predestinado para a salvação. De, não, porque um é e o outro não é. Não, não. Ele quer que todos se salvem. Agora, fica a cargo de quem está ouvindo a mensagem. Se ele abrir a porta, conforme nós estamos vendo ali, ó, Deus vai entrar e vai cear com ele. É por isso que Deuteronômio 30:19 fala claramente, ó: vocês escolhem para onde vocês querem ir. Estou colocando diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Ele dá uma sugestão, só que ele não obriga ninguém. Você vê como é que o Senhor é maravilhoso? Ele respeita o livre-arbítrio. Muitas vezes nós temos líderes nas igrejas, irmãos nas igrejas, que eles querem forçar o livre-arbítrio alheio. Entende? Mas Deus não força. Se a pessoa quer, tudo bem. Se ela não quer, tá tudo bem também para Deus. Ela vai ter as consequências daquilo ali, das escolhas dela, como em qualquer outro cenário que a gente se encontra. Então, muitas vezes, o homem com esse comportamento de forçar livre-arbítrio, ele se coloca acima de Deus, porque nem Deus força o livre-arbítrio do homem. Tudo bem? Então, vamos tomar cuidado, irmão. A pessoa quer, tudo bem, a gente vai insistir, vamos trabalhar para ajudar e tudo tal. Se ela não quer, meu irmão, ó, paciência, vai fazer o quê? Deus está respeitando, nós temos que respeitar também. Então a gente vê ali, ó, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Ao lado dele você vê que tem João 10, capítulo 9, né? Que diz que Jesus Cristo é a porta. Então, olha, eu sou a porta, vocês têm que passar por mim, vocês têm que entrar por mim. Só que para passar por essa porta, o que acontece? Ela tem algumas características. E vamos ver aqui, ó, versículo 13. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para onde? Perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. São poucos os que se acertam com ela. Então você vê, a porta larga
muita gente vai entrar por ela. Então nós já cremos que o quê? Obviamente, a maioria dos que estão aqui hoje não vai ser salvo. O texto está claro, está dizendo isso. Então, a gente tem que procurar entrar por essa porta que é estreita. Aí exige o quê? Mudança, adequação. Era o que os cristãos de Laodiceia precisavam e é o que nós precisamos hoje. E aí o Senhor fala também, se você abrir a porta, eu vou entrar, correto? Eu vou ceiar com você, porque eu desejo relacionamento. Assim como ele desejava em toda a Bíblia, como ele desejou lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não vê, que você não sabe. Não é? Então o povo estava ali na prática de pecado, queimando filho no fogo, na idolatria, e mesmo assim Deus querendo relacionamento com ele. Irmãos, Deus não é como um homem. O homem muitas vezes, ou a outra pessoa faz alguma coisa, já não quer relacionamento, certo? Deus não é assim, Deus continua insistindo, insistindo e respeitando também. Tá? Então, ele fala aí de ceiar com ele. Ceiar significa o quê, gente? Que eles iam ter comunhão. Não é? Eles iam estar, Deus iria ter o quê? Um relacionamento mais próximo. Por isso que ele está falando, eu vou ceiar com ele. Tá? Filadélfia, gente, fazendo um paralelo com a outra igreja, era uma igreja ocupada com Cristo, enquanto Laodiceia se preocupava consigo mesma, era a igreja do nada a ver, sabe? Não, isso aí não tem problema. Era uma igreja onde a voz do povo era que emanava acima da voz do Senhor Jesus. Então, o que Deus queria? Olha, gente, abre a porta, que eu vou entrar, eu vou cear com você, nós vamos ter relacionamento. Eu não quero algo semelhante como era com Marta, que ela estava preocupada com o quê? Em produtividade, em fazer as coisas no momento que era para ter intimidade. Muitas vezes, no tempo em que é para ter intimidade, nós nos preocupamos em ter produtividade. Lembra de Marta e Maria? Marta estava fazendo as coisas para Jesus no momento em que ele queria que ela fizesse as coisas com Jesus, junto com ele, um relacionamento, sabe? Sentar ali, conversar, aprender com ele, que foi o que a Maria fez e deixou as outras coisas de lado naquele momento. Tudo bem? Então, entrar e ceiar indica intimidade, relacionamento, apoio, reconhecimento, assim como o Senhor Jesus fez com o Zaqueu. O Zaqueu abriu a porta do coração, o Senhor foi lá, entrou na casa dele, teve um contato com ele mais próximo, a vida de Zaqueu foi transformada, né? Com Mefibosete também, olha só, Davi chamou ele para o palácio, porque Davi tinha feito uma aliança com Jonatas, e aí também, quando Davi o chama, o que ele está dizendo? Eu quero um relacionamento mais próximo com você, eu quero, vou te dar apoio, enfim, entenderam, gente? Então, é bem por aí, um reconhecimento, tá? Então, o Senhor Jesus agiu assim naquele momento e continua. Então, a Bíblia fala que entrará e vai ceiar com ele e ele comigo, né? Então, a gente percebe que, irmãos, o Senhor vai entrar na vida da pessoa para ter um relacionamento, não é na denominação. Percebe? Então você abriu o coração, não vou entrar na denominação Laodiceia, não, até porque não tinha um nome, era a igreja que estava em Laodiceia. Então hoje tem muita gente valorizando excessivamente as denominações. Não é na denominação que ele entra no coração das pessoas. Então, meu irmão, a sua denominação não é melhor que a de ninguém. A que eu estou também não é melhor que a de ninguém. Estamos todos no mesmo nível. De repente, uns são mais aplicados em um determinado contexto, um determinado aspecto da fé, outros são numa outra perspectiva e por aí vai. Mas resumindo, está todo mundo no mesmo nível. O Senhor Jesus entra para ter relacionamento com a pessoa, não é com a denominação. Tá joia? Então, é um relacionamento com ele, porque só ele salva. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. E nós temos também Atos capítulo 4, versículo 12, né, o qual diz que em nenhum outro nome há salvação, nem no céu, nem na terra, só o nome de Jesus Cristo. Então, é com ele que nós temos que ter relacionamento. Aí vale dizer o seguinte, que se ele está de fora da igreja, então implica que a igreja não é cristã. Laodiceia não era uma igreja cristã, porque a igreja hoje em dia tem que ser cristocêntrica. E para que ela seja assim, o Senhor precisa estar lá dentro. Então você vê, Laodiceia era uma igreja morna, uma igreja de ímpios, certo? Cristãos nominais, se você preferir, e o Senhor Jesus não estava
com eles. Então, ali precisava de Efésios, capítulo 5, versículo 14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, pois Cristo vai fazer o quê? Vai te iluminar, entendeu? E o versículo fala, não vos torneis insensatos, mas procura saber qual é a vontade de Deus. Eles precisavam nascer de novo, como Nicodemos um dia precisou. Eles estavam aqui em Laodiceia, rejeitando Jesus, como os judeus rejeitaram também. João capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para o que era seu, para o seu povo. Mas os seus não o receberam, mas a todos os quais o receberam, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, para os laodicenses, era isso que eles precisavam. O Senhor Jesus, você vê, o Senhor já está acostumado, vamos dizer assim, né, a ser rejeitado. Laodiceia estava rejeitando, hoje muita gente está rejeitando ele. Irmão, se você está sendo rejeitado, seja como Jesus, respeita, deixa, entendeu? Você está fazendo a sua parte, tudo e tal. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 19, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Você está fazendo a sua parte, Jesus está fazendo a parte deles aqui. Jesus queria ter paz com eles. Jesus queria Romanos 5:1, onde diz lá que nós devemos ter paz com Deus. Porém, eles não estavam querendo. Jesus se manteve ali, querendo relacionamento e tal, mas eles não queriam. Então, o Senhor Jesus simplesmente respeitou. Se você é rejeitado, Jesus também foi. Correto? E ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele estava à disposição da igreja de Laodiceia, ele está também à nossa disposição. Se ele, que é o caminho, a verdade e a vida, estava sendo rejeitado, você imagine nós, então. Se ele, que é o Salvador, que concede a vida eterna, na salvação plena para corpo, alma e espírito, estava sendo rejeitado e ainda o é hoje, você imagine nós, os simples mortais. Tudo bem, irmão? Então, vamos seguir aí firmes e vencendo aí essas rejeições dos homens para conosco. Nós temos o 21, que começa dizendo ao vencedor. Então, novamente, se tem vencedor é porque vai ter perdedor, não é? Então, existem pessoas que não vão se entregar para Jesus Cristo, tá? Mas é possível que todos sejam vencedores e se entreguem. Então, aqueles que vencerem, o Senhor está falando, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar você assentado comigo no meu trono. Então, gente, olha que interessante. É ele que coloca, não sou eu que me ofereço. Ele que escolhe quem vai fazer isso, quem vai estar com ele, os vencedores. Um dia, ele falou, foi com a mãe do Tiago, né? Acho que é do Tiago e do João, falaram para ele assim, olha, não tem como você colocar um filho meu sentado à tua direita e o outro à esquerda. Ele falou assim, olha, quem decide isso é o meu pai, enquanto ele estava aqui como homem. Correto? Uma vez que ele subiu, ele está lá como Deus, ele está agora como juiz, vamos dizer assim, ao lado de Deus Pai. Então, ele decide, ele vai colocar ali, olha, você vai sentar comigo ao lado do meu trono. Vocês estão lá, tá? Então, não sou eu que me coloco. O diabo tentou se colocar o trono dele, não só ao lado de Jesus, mas acima. Entende? Então, irmãos, quando nós temos que receber algo da parte de Deus, não sou eu que me imponho, não sou eu que vou para cima, não sou eu que desejo estar em determinada posição. Ele me coloca, entendeu? Ele que me põe lá, porque ele já viu que eu fui um vencedor, porque eu tive comunhão, eu me arrependi, enfim, eu tive mudança de vida. Tá? Então, aqui, quando o diabo tentou se colocar nesse patamar, o Senhor Jesus expulsou ele de lá, porque assentar-se com ele no trono é uma posição para os humildes, que é uma das primeiras características para quem deseja ter um ministério mais abrangente, se aprofundar mais em Deus, né, se dedicar mais à obra. Então, hoje nós temos, gente, muitos cristãos que, como a gente tem estudado aí, eles são nominais e mesmo assim eles querem se assentar no trono, junto com Jesus, eles ao lado de Jesus, eles querem estar ali, querem receber as bênçãos, mas são cristãos nominais, muitas vezes vivem em Filadélfia, mas a vida deles representa a Laodiceia, ou já estão em Laodiceia direto, porque são cristãos mornos, não é? Então o vencedor aí significa eu aceitar o conselho dele, eu me arrepender, tá? E aí eu vou me assentar com ele, assim como Jesus se assentou. Então eu vou reconhecer que ele tem o governo e que ele tem autoridade, enfim,
que ele está numa posição real e nós reinaremos com ele no milênio. Nós reinaremos com ele no milênio, né? Então, gente, vamos nos manter humildes para podermos estar com Jesus Cristo e se assentar com ele no trono. Versículo 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá? Então, seguindo aí, a gente percebe que são ouvidos espirituais que nos trazem revelações que vão ser praticadas, ou seja, nós temos a disposição para mudar. Tá? Então, nessa igreja aí de Laodiceia, nós percebemos que uma das coisas que as pessoas não tinham, de fato mesmo, era o ouvido espiritual aberto e muito menos disposição para mudar. Então, o Espírito continua falando para a igreja. Gente, avançando mais um pouquinho aí, nós vemos o seguinte, ó. Qual é o significado de tudo isso que nós temos estudado? Tá? Então, ó, essas cartas para a igreja, para a igreja da época, serviam para aquelas igrejas, não só para essas 7 que são mencionadas, mas também para todas as igrejas daquele cenário. Representam também os períodos da história da igreja, cada uma delas que nós vimos, tá? A de Laodiceia, você está vendo, representa o período antes do arrebatamento e depois do arrebatamento também, e o comportamento dos cristãos ao longo da história da igreja. Então, são comportamentos diferentes que nós vemos em cada igreja. E aí, eu finalizo aqui esse slide lendo para nós 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que reflete bem, pessoal, aquela frase que está ali, ó, 4:3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, que é o que tinha em Laodiceia demais. E aí diz, ó, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então você vê uma descrição assim, muito nítida do que ocorreu aqui em Laodiceia e do que estava ocorrendo, que está ocorrendo no nosso meio atualmente. Por quê? Tem muita gente que está com coceira no ouvido, ele está na igreja, está ouvindo uma palavra ali para transformação de caráter, para mudança de vida, falando que ele tem que jejuar, que ele tem que orar, que ele tem que ler a palavra, que ele tem que buscar, enfim, que ele tem que estar envolvido nos ministérios da igreja, mas se a coceira para o ouvido dele, ele não aguenta, ele faz o quê? Ele vai para uma outra igreja que não pregue mudança de vida, que as coisas são mais light, mais leves, mais livre, leve, solto, enfim, para ele mandar na igreja, para ele fazer parte daquele grupo que onde a voz do povo emana, ou seja, não é a igreja teocrática no governo de Deus, é a igreja democrática, onde o povo escolhe aquilo que deve ser feito na maioria das circunstâncias, ou se não, em todas elas, conforme era em Laodiceia. Correto? Encerramos aqui, então, o estudo, essa carta maravilhosa, que deu aí, trouxe vários ensinamentos para nós, a carta à igreja em Laodiceia. Você vê que, ó, é uma delas que não tem elogio, tá? Enquanto você tem Esmirna, que não há repreensão, não é? Nem Filadélfia, você tem Laodiceia, que não tem elogio. Tá? É o quê, ó? A igreja autossuficiente, então ela foi reprovada por isso que os cristãos estavam frios, mornos espiritualmente. Se estivessem frios, não estava bom, mas não, eles estavam mornos. E aí, a gente vê ali o conselho que foi dado aí, né, nesses 3 aspectos para eles. Então, gente, ó, ali estão as igrejas que nós estudamos, bem como ao lado vocês estão vendo, ó, o período da história da igreja que ela representou. Você tá vendo ali, ó, do 1º século, né, que foi de Éfeso. Depois nós vemos mais ali embaixo as 2 últimas que nós estudamos, que é Filadélfia, que aí você já sabe que as datas são aproximadas, correto? Que vem desde esse ano aí, 1798, até o arrebatamento da igreja, que representa eu e você, os cristãos fiéis, aqueles que são quentes, aqueles que são fervorosos de espírito. E, por outro lado, nesse meio todo, podemos dizer que o joio misturado com o trigo, nós temos a igreja de Laodiceia, que começou aí a partir dessa data, e cada uma ali, conforme vocês estão vendo, ó, com a sua característica,
tá? O significado delas, do nome delas, enfim, né? Daquilo que representaram, e também o caráter, ó. Você vê que a igreja de Pérgamo era mundana, era a igreja que tinha parceria com o Estado. Esmirna era perseguida, tá vendo? E a Laodiceia, que é a última ali embaixo que nós falamos, é a igreja morna. Tá tudo bem, pessoal? Maravilha? Eu encerro fazendo aquele convite especial para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Faça como Zaqueu, convide Jesus Cristo para entrar na sua casa e ter relacionamento com você, tá? E a partir daí, tome atitudes para a mudança, que foi o que o Zaqueu também fez. Não basta só Jesus Cristo entrar, nós temos que nos dispor a sermos transformados com ele, a praticar Romanos 6,4, isto é, andarmos em novidade de vida, gente. Então, para isso, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, vá até um líder espiritual, diga a ele que você quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, que você quer, de repente você é frio na fé, ou seja, você está morto espiritualmente, você está vivendo ainda Efésios 2,2, está morto nos seus delitos e pecados, mas agora você quer o quê? Quer ser fervoroso, quer entregar a sua vida para Jesus Cristo e começar a caminhar com ele, quer fazer como Zaqueu e chamar Jesus para entrar na sua casa, né? Jesus, aliás, não foi Zaqueu que chamou, foi Jesus que se ofereceu e Zaqueu aceitou. Jesus está se oferecendo, irmãos, para entrar na casa, na vida de todos aqueles que quiserem atualmente. E você, meu irmão, que é um servo de Deus, depende se você está aí morno na fé, entendeu? Você está lá, ou quase ficando morno, certo? Ou você já está frio, tá indo para a mornidão ao invés de se esquentar. Saiba, nós somos embaixadores de Cristo, sabe? Não tem nenhum embaixador, gente, que não se relacione de modo próximo com a sua embaixada, com o seu líder. Então, nós precisamos ter relacionamento mais próximo com Jesus Cristo, porque ele é o nosso comandante, ele é o nosso presidente supremo. Então, vamos dizer assim, a gente tem que estar vinculado com a embaixada, temos que cumprir as obrigações da embaixada, assim como o embaixador do Brasil, de outros países, tem funções específicas. Nós estamos aqui para ajudar na reconciliação daquelas pessoas que querem se entregar para Jesus Cristo e na restauração também daqueles irmãos que estão mornos na fé, ou daqueles que estão quase ficando mornos. Então, reative a sua fé, como Paulo disse a Timóteo, olha, reavives o dom que há em ti, correto? Para que a gente possa fazer parte dessa obra maravilhosa que o Senhor Jesus está realizando e vai continuar até o arrebatamento da igreja, irmãos. Jesus pode contar com pouquíssimas pessoas hoje, gente. Tem muita gente que não quer se envolver na obra por motivo A, B, C, D ou E. Irmão, não justifica. Nenhum motivo justifica. Porque Jesus Cristo veio e suportou esse sistema que nós estamos vivendo. Então, ele é um exemplo para nós, tá certo? Vamos lá. Eu encerro aqui agradecendo você, essa primeira fase do livro de Apocalipse, estudo aí as 7 cartas. A partir da próxima aula nós entraremos numa outra fase, que é o capítulo 4, correto? E aí, gente, fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando vocês e vamos firme, combatendo o bom combate da fé. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até o próximo vídeo.